Hoje nós vamos falar sobre um dorama que é um dos doramas mais populares da atualidade. Quando alguém fala de dorama favorito, é bem capaz que fale de True Beauty ou, traduzindo para o português, Beleza Verdadeira. Eu vi muitos comentários positivos desse dorama antes de assistir ele. E eu fiquei muito curiosa e com expectativas muito altas para assistir. Só que depois de assistir esse dorama, eu digo a vocês que esse dorama me fez ter medo de coreanos. Quer saber por quê? Continua nesse vídeo. O dorama que me fez ter medo de coreanos. Vamos começar falando sobre os primeiros segundos desse dorama, que já começa com a protagonista sendo uma bebezinha levada pela mãe num carrinho de bebê, quando surgem algumas pessoas que querem ver ela, né? Tipo, vamos ver esse bebezinho. E aí, quando eles olham pro bebê, eles simplesmente começam a insinuar que a bebezinha é feia. Então já começa desse jeito o dorama, com uma ruma de adulto criticando a aparência de um bebê que sinceramente não tem absolutamente nada demais no rosto de diferente para ser dito como feia, sabe? A bebezinha é uma bebezinha com rosto de bebê, como qualquer outro bebê, não tem nada de anormal no rosto da bebê e ela é duramente criticada pelos adultos que estão vendo a menina e julgando ela, na cara da mãe da menina, inclusive. Então, assim, é bem esquisito já no início. Logo em seguida, surge uma cena da protagonista lá pelos 10, 12 anos de idade, com toda a família dela, o pai, a mãe e os irmãos, diante de todos os outros familiares dela, que começam a falar mal da aparência da menina de 12, 10 anos de idade. Falam que os irmãos dela são muito bonitos, que puxaram pro pai, mas que a menina não é bonita, é feia. E falam até de cirurgia plástica para uma menina de 12 anos de idade. Imagina você, sua própria família, seus familiares dizendo que você é feia. Gente, aí por um momento eu até pensei, não, esse dorama deve estar exagerando, porque o foco do dorama é falar sobre aparência, né, criticar essa questão da aparência na Coreia do Sul, deve ser exagero. Só que depois eu me lembrei de uma cena de um dorama que eu já assisti, que é o dorama Rainha das Lágrimas, e tem uma cena que a mãe do protagonista masculino fala que a vizinhança chamava o protagonista, se referia a ele, né, quando ele era criança, como o filho bonito da família não sei o que, o sobrenome lá deles. E eu fiquei, quando eu vi aquela cena, eu fiquei, gente, mas qual é a necessidade de ficar falando isso da aparência da criança, enquanto diminui a aparência dos irmãos da criança, sabe? Então, depois de lembrar dessa cena de Rainha das Lágrimas, eu acabei concluindo que realmente, segundo o que os doramas mostram, as pessoas na Coreia do Sul já começam a criticar a aparência e forçar esse negócio de aparência padrão desde quando a pessoa é uma criança ainda. E isso é muito esquisito, gente. Imagina a pressão já na criança, ela ouvindo que não é bonita e que fulaninho, os coleguinhas, irmãozinhos são mais bonitos que ela. Imagina o trauma que já cria na criança, sabe? Eu achei isso muito esquisito. E aí surgem outros momentos da infância da protagonista que mostram que ela não conseguia fazer amizade na infância, porque nenhuma criança queria brincar com ela, só por conta das crianças acharem ela feia. E eu fiquei me perguntando, gente, como assim? Que crianças são essas? Não tem uma criança onde ela mora que brinque com ela porque acha a menina feia. E não tem nada demais na cara da menina. Ela simplesmente usa uma armação de óculos muito grande e tem umas sobrancelhas muito grossas, né? Ela meio que tem uma monocelha. Só isso, não tem nada de anormal na cara da menina, e a menina é dita como um monstro por onde ela mora, pela família dela. É muito esquisito, gente. Então ela não consegue nenhum amigo na infância, então ela é uma criança que não tem amizades, porque as crianças, não só adultos, mas as crianças também acham ela feia. Então acontece meio que uma reviravolta ali nos primeiros episódios do dorama, que é a protagonista, depois de passar por uma situação muito humilhante na escola em que ela estudava, ela muda de escola, mas não por isso, por outra situação da família dela, ela acaba mudando de escola. E antes de ir para a nova escola, ela consegue aprender sobre maquiagem e a mudar o próprio visual. Com isso, ela se sente mais bonita e realmente ela se torna mais bonita
para os olhos das outras pessoas, né? Tanto é que quando ela chega na escola, ela é muito bem acolhida por conta da aparência dela, que as pessoas realmente a consideram muito bonita, por conta da maquiagem. Para vocês verem, a menina precisa se maquiar para ser respeitada. Ela precisa se maquiar para não sofrer bullying. É muito doido isso, é muito doido. Tem uma cena em que a nova amiga da protagonista, da nova escola em que a protagonista está, começa a falar sobre os dois protagonistas masculinos, que eu não lembro agora o nome deles, e ela fala que esses dois meninos são muito populares na escola, e aí mostra todos os alunos da escola bajulando esses meninos, que são meninos que tratam a maioria das pessoas que bajulam eles com indiferença, sabe? Com desdém. Aquele velho clichê de menino bonito, frio, que não liga pra quem fica bajulando eles, sabe? E aí, nesse dorama, mostra isso de forma bem mais exagerada. Eles são praticamente como cantores de K-pop na escola, né? Os dois. Inclusive, um deles até tava se preparando para ser realmente um cantor de K-pop. Enfim, eles são bastante bajulados pelos alunos da escola. E é muito engraçado quando acontece essa cena da amiga da protagonista falar para ela sobre eles, né? Que na minha cabeça eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, que vergonha, né? Que vergonha essa bajulação toda. E na mesma hora que eu penso isso, a protagonista fala, credo, que vergonha. Então, meio que o nosso raciocínio foi o mesmo. Então, essa bajulação de porque fulano é muito bonito, mesmo ele sendo indiferente com a maioria das pessoas, é algo também que me fez pensar como muita gente na Coreia do Sul, que enaltece tanto isso da aparência, acaba sendo muito fútil, porque nem liga para como a pessoa é, pelo que a pessoa é. Outra situação que me chamou a atenção nesse dorama foi quando a protagonista encontrou uma menina mais nova na nova escola que sofria o mesmo que a protagonista sofreu na escola anterior. E quando a protagonista viu isso, ela se viu na menina, ela passa a adotar ela como irmã, fala para ela sobre maquiagem, então ela ensina para ela sobre maquiagem, e eu acho isso muito legal, porque a protagonista acaba se tornando para essa menina o que ninguém foi para ela quando ela precisou, quando ela sofreu tanto. Então eu acho isso muito massa, muito bacana no dorama. Por outro lado, eu também acho triste, porque como elas duas passaram pela mesma coisa, isso me faz entender que isso de você passar por isso de ser humilhado por conta da aparência é algo muito frequente nas escolas coreanas, né? Porque as meninas têm um rosto completamente comum, normal, e simplesmente sem maquiagem. E só por conta disso elas são muito humilhadas, muito maltratadas por conta de não acharem elas bonitas. E finalmente acontece o ponto alto do dorama, que é quando todos os colegas da nova escola da protagonista descobrem que sem maquiagem ela não é bonita. E aí, minha gente, sinceramente, essa é uma das situações que mais me irritam nesse dorama. Porque isso é um negócio tão sem necessidade de ser dito, mas só pelo fato da menina não ter falado como é que ela era sem maquiagem, os colegas dela meio que julgam ela por isso, né? Então tem uma amiga dela que fica super chateada com ela, e aí ela diz, né, justifica isso porque a protagonista não contou pra ela a respeito, né, de como é que ela era sem maquiagem, e a protagonista fazendo isso acabou não confiando nela e ofendendo ela como se ela fosse fútil de que só se importaria com a aparência dela, né? Então ela meio que diz ter se sentido traída como amiga. Mas só que assim, gente, é completamente compreensível que a protagonista não tenha dito sobre ela ser como ela é sem maquiagem, porque ela é uma menina totalmente traumatizada desde quando era um bebê. Desde quando ela era um bebê, as pessoas falam mal da aparência dela. E ela sofreu muito na antiga escola dela. Ela nunca teve amigos por conta de que ela não era bonita, gente. Porque para as pessoas ela era feia, sendo que o rosto dela era completamente normal. Isso que é mais bizarro ainda, sabe? Então ela é completamente traumatizada pelo que ela passou na escola anterior dela. Então por que raios que ela ia entrar na nova escola, agora que ela sabe se maquiar, que ela consegue se sentir bem consigo mesma, que ela consegue mostrar uma imagem bonita dela para outras pessoas? Por que então que raios que ela iria mencionar que sem maquiagem ela é feia? Ou não é como
aparenta ser com maquiagem. Pra quê? Qual seria a necessidade dela mencionar isso? E outra, essa amiga dela que ficou chateada com ela, só se tornou amiga dela porque ela se encantou com a aparência da protagonista com maquiagem, né? Então ela achou ela muito bonita e quis fazer amizade com ela. Então, eu achei até hipocrisia a amiga dela se sentir traída porque ela não contou a respeito de como ela era sem maquiagem, sendo que é completamente compreensível considerando o passado da protagonista completamente traumático. A menina nem amigo tinha, então é claro que ela ficou com medo de contar como ela era e nem tinha necessidade, gente. Qual é a importância de contar isso? O que isso ia mudar na amizade dela, se ela usa ou não maquiagem, como ela é sem maquiagem, se ela é ou não bonita sem maquiagem, sabe? O que isso ia mudar? Eu fico meio irritada com esse momento do dorama, porque os colegas dela descobrem que ela sofria bullying, descobrem, né, como ela é sem maquiagem e que ela sofria bullying por conta da aparência, e ao invés deles a parabenizarem por ela ter dado a volta por cima, conseguindo, né, se sentir melhor através da maquiagem, eles não fazem isso. O que eles fazem? Eles resolvem criticar ela por ela esconder essa grande insegurança que ela tem em relação ao rosto dela sem maquiagem. Eles resolvem criticar a menina ao invés de acolherem ela pelo passado traumático dela e entenderem que ela escondeu isso porque era uma insegurança muito grande que já tinha feito ela sofrer tanto durante tanto tempo, durante toda a vida dela, na verdade, né? Porque desde bebê a menina sofre bullying. Mas enfim. Outro momento que eu achei bem chocante, muito chocante, foi o momento em que a mãe da protagonista descobre que a filha dela sofre bullying por conta da aparência. Aí o que ela faz depois que ela descobre isso? Ela resolve levar a filha dela para um médico cirurgião, analisar o rosto da menina e fazer uma possível super cirurgia para arrumar o rosto dela. Meu Deus do céu, gente, pois é. E aí, ainda bem que a mãe dela e ela se dão conta de que não vale a pena fazer cirurgia, sendo que com maquiagem ela consegue ficar muito bonita, sem precisar mexer no rosto fazendo cirurgia. Então elas concluem isso, mas eu acho que só o fato da mãe dela cogitar uma cirurgia para mudar o rosto dela só para menina ser respeitada na escola e não sofrer bullying, gente, só isso já é muito assustador. Eu achei isso bastante assustador. Ter que cogitar uma cirurgia só para você mudar o rosto, não só para se sentir bem consigo mesma, se sentir bonita, mas para você ser respeitada pelas pessoas, para você não sofrer bullying no ambiente escolar. Eu achei isso bizarro. Eu achei isso assim triste. Então assim, esse dorama me fez entender como essa questão da aparência é levada a um nível assim extremamente exagerado, doentio na Coreia do Sul. É um negócio assim, eu já sabia, já tinha uma ideia de que eles eram meio obcecados por aparência, mas depois que eu assisti esse dorama, eu realmente fiquei, olha, muito mais surpresa em relação a esse lance de aparência na Coreia do Sul. O que eu entendi é que as pessoas, muitas pessoas lá, buscam essa aparência padrão da sociedade coreana e para satisfazer a opinião de terceiros ao seu respeito, para terceiros te acharem bonita. Então não é nem só uma questão de você se sentir bem consigo mesmo, é uma questão das pessoas e te olharem com respeito, te respeitarem, não te olharem de uma forma ruim, sabe? De uma forma negativa, porque pelo que eu entendi, de acordo com esse dorama, se você não é padrão lá, você é muito mal visto. Você é realmente dito como feio e eles não estão nem aí se você vai se sentir bem ou não com isso. Você que lide com esse trauma. Bom, então, concluindo. Eu achei o dorama Beleza Verdadeira um dorama muito bom. É um dorama engraçado, é um dorama divertido, é um dorama que traz essa temática da aparência que é muito bem explorada. E que me fez lembrar de muitas coisas que eu já assisti em outros doramas e notei, e que aqui nesse dorama eu acho que ficou ainda mais esclarecido como eles são muito obcecados pela aparência. E é um dorama que é muito bom, Tem muitos momentos, muitas questões que eu gostei bastante no dorama, mas eu queria trazer nesse vídeo a questão da aparência, de como a aparência
é colocada nesse dorama, como as pessoas desse dorama têm essa percepção da aparência, qual a percepção que elas têm da aparência, né? Em relação à aparência, em relação à beleza. Porque tem aqueles momentos que a protagonista sofre bullying das valentonas da escola, só que essas valentonas da escola nem me assustaram muito, né? A forma como essas valentonas pensam e agem não me assustaram. O que me assustou foi o fato das pessoas boas, né? As pessoas normais da sociedade ali, do ambiente da protagonista, serem tão maus quanto as valentonas. Não maus do tipo de humilharem ela, mas no sentido de ofenderem ela também, sabe? De fazerem ela se sentir mal por conta da aparência. A família dela faz isso, pessoas adultas fazem isso com ela. Então, as pessoas que cercam ela fazem isso com ela, sabe? Pessoas que não são valentonas, mas que são pessoas que eram para ser mais gentis, menos sem noção ao se referir à aparência de alguém. Então, eu me assustei muito com isso, porque eu pensei, meu Deus do céu, o povo na Coreia do Sul chega falando assim, insinuando esse tipo de coisa sobre a aparência da outra pessoa, tratam mal assim uma pessoa só porque ela não é tão bonita. Eu fiquei até pensando, imagina só se ela tivesse ido para nova escola sem maquiagem. Será que ela conseguiria as amizades que ela conseguiu? Tudo bem que o protagonista lá masculino realmente gostou dela sem a maquiagem, conheceu ela sem a maquiagem e tudo mais, mas eu me pergunto, será que ela faria os mesmos amigos, tirando o protagonista principal? Porque a ideia que esse dorama passa é que se você não for considerado bonita, se você não for considerado bonito, você vai ser esquecido, você vai ser deixado de lado e vai ser até maltratado por algumas pessoas maldosas. Então, você precisa ter uma aparência considerada bonita para ser uma pessoa que vai ter ali um final feliz, que vai alcançar coisas boas, né? Mas, por outro lado, eu também achei bem interessante isso de como a maquiagem transformou positivamente a vida da protagonista, né? De como a maquiagem fez com que ela se sentisse bem. Mas eu só não achei muito bacana o fato de que a maquiagem precisou ser necessária para ela ser respeitada. Mas é um dorama muito bom. É isso, o dorama não é ruim, é muito bom. E eu gostei bastante desse dorama trazer a real sobre como as pessoas na Coreia do Sul lidam com isso de aparência. E assim, sinceramente, depois de descobrir isso através de Beleza Verdadeira, eu posso afirmar pra vocês que esse dorama me fez ter medo de coreanos.